dar continuidade na palavra do Senhor que nós começamos ontem. Hoje o tempo é mais curto e nós vamos passar um pouquinho do horário. Eu vou pedir um pouco de paciência para os irmãos, mas hoje seremos mais breves. Nós estamos mesmo no tema, agora que nós vamos falar propriamente do tema que está em Isaías capítulo 12. Nós vamos fazer mais uma leitura do texto, Isaías 12, verso 1, que nos diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós, como dissemos ontem, esta passagem do profeta Isaías é um salmo, é um canto. Inclusive ele contém parte de outros salmos que já estão na Bíblia, e é uma convocação, né? Ele é proposto para a adoração, como um cântico, quando Deus restaurar a sorte de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Como eu disse, o profeta Isaías, ele profetiza para além do seu tempo, né, e para além do nosso tempo também. As promessas que estão contidas no livro do profeta Isaías, elas vão até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, a restauração de Israel também é uma representação aqui da restauração da igreja, da restauração da igreja de Cristo, que é formada pelos eleitos do Senhor, por aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, e que são dados a Cristo e que são entregues a Ele como noiva, para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. Então, aqui é dito para nós, no versículo 1, e dirás naquele dia, porque ainda que o Senhor esteve irado contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Nós pregando ontem aqui falamos por que Deus está irado, quais os motivos da ira de Deus, por que Deus está irado com o povo de Israel, né? E aquilo que acontecia com o povo de Israel também se aplica aos dias que nós vivemos hoje. Nós vimos aqui ontem que os mesmos pecados que Israel cometia, os homens cometem, os homens de todas as gerações, de todos os tempos, cometeram e cometem esses pecados, não é? Nós falamos os motivos por que este Deus está virado. Por que nesse cântico ele ressalta aqui? Porque é um cântico, é uma adoração. Ele está dizendo: Deus está virado comigo. Então Deus esteve em um momento irado. E por que Deus estava irado? Por causa da soberba, por causa do orgulho. E nós dissemos aqui o que na Bíblia é definido para nós como soberba e orgulho, que não é uma definição muito comum nos tempos que nós vivemos, né? Soberba
orgulho nos nossos dias para as pessoas é a pessoa que despreza os outros, né? A pessoa que trata os outros com indiferença, a pessoa que é arrogante, mas não é só isso. Soberba, biblicamente, significa seguir o seu próprio caminho. Significa rejeitar o caminho de Deus e seguir o seu próprio caminho. Significa não aceitar a sua repreensão. Significa não buscar ao Senhor, porque é isso que os judeus faziam. Então este é o pecado da soberba, é seguir o seu próprio caminho. É o pecado do Éden, meus queridos. Porque quando Deus diz, não comerás, o que o homem fez, foi lá e comeu. Porque a serpente disse, se o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E ele foi, o homem e a mulher foi e comeu. Então esse é o pecado. O homem quer seguir o seu próprio caminho. Ele não quer seguir o caminho de Deus. Ele quer fazer o que ele acha que é certo. Naquilo que ele concorda, que Deus diz, ele tem um aval. Tem o meu aval. Aqui Deus tem meu aval. Mas aqui não, eu sigo o meu caminho. Então isto é soberba. E isto enfurece a Deus. E não somente isso. Eles também não aceitavam a repreensão, não buscavam o Senhor. O outro pecado, porque Deus está virado, fazendo uma retrospectiva, é por causa da hipocrisia. Ou seja, honravam a Deus com os lábios, mas no seu coração estava longe do Senhor. Eles não amavam a Deus, eles não tinham interesse nenhum por Ele. E eles queriam seguir o seu próprio caminho. Então eles honravam a Deus com os lábios, mas não de coração, e gostavam também de praticar o mal, praticar o pecado. Eu estou destacando isso aqui porque mais à frente vocês vão ver a importância disso, como isso está numa conexão direta com a obra expiatória de Cristo, e como isso está uma conexão direta com o Novo Testamento. Eles gostavam de praticar o mal, eles amavam o mal, amavam o que é errado. É por isso que Deus fica furioso é por isso que a ira de Deus está sobre o mundo, está sobre os homens. Por quê? Porque não é que os homens erram, os homens amam o pecado. Eles amam o errado, eles gostam do errado. E isso enfurece a Deus. E a boca deles proferem loucuras, e a boca deles proferem doidices. Como eu disse, esses pecados não eram um pecado só dos judeus, esse é um pecado dos tempos atuais. É o pecado dos homens de hoje, do nosso tempo. São os nossos pecados. É como nós andávamos, quando estávamos longe do Senhor. Então isso atrai a ira de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Como ele diz também em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 19, e eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 3, verso 10 a 19, Paulo escrevendo aos romanos, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, a qual ele pretendia visitar, e ele está falando do pecado dos homens, de judeus e de gentios. Como eu disse e destaquei também ontem aqui, Romanos capítulo 3, versículo 10. Agora, veja como os pecados são correspondentes. Eu vou destacar aqui nesse trecho, que é um trecho conhecido de nós, mas que agora a gente ganha um pouco mais de luz aqui. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 19. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Esse todos se extraviaram significa, se desviaram por seu próprio caminho, a soberba, e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, se perderam. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente,
peçonha de víbora está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Lembra o que Deus disse acerca dos órfãos e das viúvas? Toda boca profere doidices. É a mesma coisa aqui. Veja a correspondência que há com esse trecho aqui. Toda boca profere doidices. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Lembra dos malfazejos, né, que gostam de praticar o mal. Não há temor de Deus nos seus olhos. Eles amam praticar o mal, o errado. Amam o pecado. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz ao que estão debaixo da lei diz, ou seja, todos os homens estão debaixo da lei de Deus, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Veja que é a mesma coisa. Veja a correspondência entre os pecados, não é? É que nós lendo a Bíblia assim, podemos até pensar, puxa, mas Deus está irado com o órfão, né? Deus está irado com a viúva, né? Mas a soberba, Deus odeia a soberba em qualquer lugar que Ele encontrar. Deus odeia a soberba em qualquer lugar que Ele encontrar. Se Ele encontrar a soberba no rei da Síria, como Ele encontrou, Ele derrubou o rei da Síria, Ele matou o rei da Síria. Ele encontrou a soberba entre os judeus, Ele foi lá e destruiu e castigou. E não pense que Deus, porque não pense mal de Deus. Até você, se você encontrar um órfão que seja soberbo, você vai odiar ele. Se você encontrar uma viúva que é soberba, você vai odiar. Não pense que com você, não pense mal de Deus. Não pense que Deus está sendo cruel, porque você também fica irritado. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, que talvez você tenha uma noção disso. Se você vê um menino batendo na cara do pai, é um menino, mas ele bate na cara do pai, você vai ficar irritado só de ver isso, porque você vê um menino maltratando a mãe, pode ser um menino, pode ser uma criança, mas aquilo te incomoda, aquilo deixa você incomodado. Se você vê, pode ser, querido, um mendigo, pode ser um pedinte. Outro dia veio um pedinte aqui, e aí ele queria alguns alimentos. Aí foi dito para ele, olha, o que nós tínhamos aqui nós já demos, nós temos algumas coisas que sobraram aqui. Aí falou para ele assim, nós temos aqui um pouco de macarrão, tem não, macarrão eu não quero, macarrão não me serve. Olha, uma pessoa que está com fome, meu querido, ele não vai ficar escolhendo macarrão. Eu quero arroz, mas arroz também tem que cozinhar. Você precisa cozinhar um pacote de arroz, igual um pacote de macarrão. Entende? Então, se você encontrar soberba em qualquer lugar que você vê a soberba, você vai odiar ela, você vai rejeitar ela. Então não pense mal de Deus, porque Ele está furioso com os órfãos e com as viúvas de Israel, e com os órfãos e as viúvas do mundo, e com as pessoas que falam com arrogância. A ira dele se acendeu. Por isso que a ira dele se acendeu, por causa do pecado do homem, por causa da maldade do homem, porque o homem amou o pecado. Agora ele diz aqui numa forma de muita esperança, ele diz, mas a ira se retirou. A ira se retirou e agora eu sou consolado e tu me consolas. A ira de Deus se retirou de nós. A ira de Deus passou, por isso que é um cântico, por isso que é um salmo, né? Um salmo de celebração a Deus, dizendo, Deus estava irado comigo, aleluia, mas a ira dele agora passou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque nós nos reconhecemos pecadores,
e nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que agimos em soberba. Eu vou destacar isso de novo. Não pense que soberba é somente aquele orgulhoso, né, que se exalta sobre os outros. A soberba é não andar no caminho de Deus, andar pelo seu próprio caminho. E isso enquadra muita gente dentro desse pecado, né? Enquadra eu, você, nós todos, porque todos nós fizemos isso. Nós tentamos andar à nossa maneira, fazer as coisas do nosso jeito, e isso atrai a ira de Deus. Agora a ira se afastou. Agora, como se afastou? Porque a ira do Senhor, ela é até consumir. Deus, quando Ele fica irado, a ira dele é até consumir. Veja o que foi dito acerca da ira do Senhor. Isaías capítulo 9, verso 19. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, toda a terra se escurecerá, e será o povo como o pasto do fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Veja, quando Deus manifestar a sua ira, a terra vai ficar escura, vai se escurecer. O fogo vai queimar os homens como o pasto queima o fogo, até consumir, não serão poupados. Isaías 10, 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Mas aqui é dito para nós: a sua ira se retirou e tu me consola. Como que a ira do Senhor se retirou? Como que essa ira foi aplacada? Só havia uma maneira de essa ira ser aplacada: quando ela consome, quando ela é manifesta e consome. Então, o livro do profeta Isaías é chamado de o profeta messiânico. É o livro da Bíblia que mais fala sobre Cristo. Chega a ser chamado de o Evangelho no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele fala tudo isso dessa forma tão contundente. Ele mostra a manifestação e o cumprimento da ira de Deus, mas ele mostra a promessa da misericórdia. Como que essa ira vai se afastar? Como é que essa ira é aplacada? Como que isso acontece? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aleluia. O principado, o governo do mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, éramos soberbos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53, 10 ainda diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quando a sua alma é colocada em nosso lugar, quando ele dá a sua vida e derrama a sua vida em nosso lugar, é assim que a ira de Deus é aplacada.
É assim que a ira de Deus é aplacada. É por isso que é dito, o castigo que nos traz a paz. Por quê? Só haveria a possibilidade de a paz de novo quando a ira de Deus se consumasse no castigo e na punição e na vingança. Sem Cristo só haveria uma forma de Deus aplacar a sua ira contra os nossos pecados, nos consumindo. Ou seja, ninguém ia sobreviver. Ninguém ia viver. Mas Ele levou sobre si, Ele foi moído pelos nossos pecados, Ele foi esmagado pelos nossos pecados, Ele foi castigado para que nós tenhamos paz. Enquanto o homem, ele não recebe de Deus a iluminação do Evangelho, do Espírito, a regeneração, ele continua se desviando pelo seu próprio caminho, não é? Ele continua andando pelo seu próprio caminho, ele continua seguindo a vida dele como ele acha que tem que ser vivida. Pouco importa o que Deus pensa, pouco importa o que Deus pensa, ele faz o que ele acha que é certo. Aquilo que ele acha conveniente cumprir, ele cumpre. O que não, ele diz, não, isso para mim não dá. Aqui não dá, aqui tem que ser desse jeito aqui. Eu vou resolver assim. Então, enquanto o homem não recebe a regeneração, o poder do Evangelho sobre ele, a revelação do Espírito, que o regenera, essa obra, essa iluminação do Espírito sobre ele, para o tirar das trevas para a luz, ele vai andar pelo seu próprio caminho. É por isso que Isaías diz, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas ele se fez pecador por nós. É por isso que em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 6, é dito para nós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que acontece. Éramos filhos da ira. Outro significado de filhos da ira é filhos da desobediência. Por que desobediência? Porque segue o seu próprio caminho. Então ele diz que a ira de Deus se retirou. E como ela se retirou? Se retirou pela expiação e morte do Filho que nos foi dado, que morreu em nosso lugar. Isaías capítulo 12, o verso 2, é dito para nós, eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É importante entender aqui o que está sendo dito para nós. Está dizendo que Ele se tornou a minha salvação, Ele é a minha salvação. Isso significa o quê? É mais do que simplesmente me livrar dos perigos, é mais do que simplesmente me livrar dos meus adversários no mundo, é mais que simplesmente me livrar, intervir na minha vida, me livrando dos perigos e dos problemas. Ele se tornou a minha salvação, no sentido de que Ele é a minha salvação. É no sentido de ser a minha salvação. Sabe?
É mais do que simplesmente um ajudador. É mais do que simplesmente alguém que me ampara. É também isso, mas é mais do que isso. Ele se tornou a minha salvação. Ele é a minha salvação. Por quê? Porque nós estamos falando do eu sou. Jesus é o mesmo eu sou. É o mesmo eu sou, que tem poder, e que é, e que era, e que há de vir. Ele é o princípio e o fim da nossa salvação. Ele é aquele que está ao nosso lado, mas também está em nós. Nós estamos em Cristo, se verdadeiramente nascemos de novo. É mais do que simplesmente alguém que está ao nosso lado caminhando conosco. Ele é mais do que isso. Ele é salvação no sentido de Ele está em nós. E nós estamos nele. E Ele diz, e nós seremos um. E nós seremos um. Aleluia. Ele diz assim, eu e o Pai habitaremos em vós e nós seremos um. A salvação só é salvação se ela for assim na tua vida. Só é salvação assim da tua vida. Jesus não é simplesmente um guerreiro que vai na tua frente com escudo e com a espada, cortando todo mundo que passa no teu caminho e que se levanta contra você. Não, ele não é esse o propósito. Ele é mais do que isso. Ele é o eu sou, ele tem que ser o eu sou na sua vida. Por que eu estou frisando isso? Porque aqui o profeta Isaías, quando está falando de Deus aqui, ele está usando uma conjugação de nomes em hebraico que identificam Deus. Ele está dizendo, ele está usando El, que significa poder, e ele está usando Iavé e Iá. Iá é a abreviação de Iavé, mas ele coloca El, Iá e Iavé junto. O que ele está dizendo? O Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Ele está dizendo o eterno todo-poderoso. Aquele cujo nome não é possível nem pronunciar. Aquele que é antes de todas as coisas. Ele está falando, é o Iavé, o poderoso, o todo-poderoso. É uma expressão muito forte na Bíblia. Nós talvez não tenhamos no português a mesma percepção do que essa expressão significa. Mas ele está dizendo, El Iavé é a minha salvação, é a minha força. Entende isso? Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Ou seja, Ele é o milagre na minha vida. Ele não é só faz milagres, Ele é um milagre na minha vida. Ele não é só o poderoso, Ele é o poder em mim. Ele é salvação, não só livramento, mas Ele é a salvação em mim. Você só está em Cristo se você experimentar Ele desta forma. Se Ele for isso na tua vida, você só realmente está em Cristo. Você só vai saber o que é salvação quando isso acontecer na tua alma, no teu coração, meu querido. E a Bíblia está repleta de coisas assim. Ela está cheia de afirmações como essa, como por exemplo no Salmo de número 27, quando o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é minha luz, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Veja, não é salvação, presta bem atenção nisso, não é salvação só no sentido de um cavaleiro, um soldado que está derrubando os teus inimigos. Não, Ele é a salvação, Ele é poder, porque a palavra salvação aqui está associada a poder, e esse poder
ele ocorre na alma do homem. Na alma do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz que, Isaías diz que, mais adiante, que ele se tornou a fonte da nossa salvação. Ele diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vamos ler aqui algumas passagens bíblicas em que Jesus falou isso. João capítulo 4. João 4. Evangelho de João capítulo 4. Jesus respondeu e disse-lhe, verso 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Evangelho de João ainda, capítulo de número 8, capítulo número 7, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. É o poder, é salvação no sentido de poder, é salvação no sentido de águas que satisfazem a alma e o coração do homem. É salvação porque não está fora do homem, é uma salvação que está no homem. E é interessante como que as pessoas buscam muito a Deus, mas da maneira errada. Elas buscam a Deus querendo que Deus simplesmente lhe dê coisas e lhe dê livramentos neste mundo, que Deus resolva os seus problemas neste mundo. Mas a promessa de Deus, ela é muito maior do que isso. A promessa de Deus para você, a promessa de Deus para mim, para aqueles que creem, é muito maior do que isso. É o El Yahvé, o Todo-Poderoso, o Eterno, que vem habitar em nosso coração, em nossa alma. Isaías capítulo 53, versículo 10, Isaías diz: o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aquele braço forte, aquela mão forte que estava castigando aquele povo por causa da desobediência, agora é o braço do Senhor, é a mão do Senhor que prosperará o bom favor do Senhor. Então não é salvação apenas no sentido de intervir, de deter adversários, de livrar do perigo, mas é salvação no sentido de Ele ser a nossa salvação. Então ele diz: e vós com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Aquele que está em Cristo, que creu em Cristo, que recebeu essa restauração, essa regeneração, a sua alma se satisfaz em Cristo, se satisfaz no Senhor, nessa comunhão com Ele. Então ele diz: e direis naquele dia, verso 4, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Aquele que recebe essa graça, esse poder transformador na sua alma, querido, ele não consegue ficar calado, ele não consegue ficar contido. Aquele que recebe essa alegria, esse tesouro no seu coração, esse poder no seu coração, essa salvação, ele canta,
em alegria, em louvor, mas ele também anuncia, ele prega, ele declara, ele diz para todos qual é a salvação, ele diz para todos qual é o segredo da salvação, ele canta com alegria e com prazer: Deus está virado comigo, mas agora ele me consola em seu Filho, aleluia. Eu pequei, eu falhei, mas encontrei nele mesmo perdão, encontrei nele mesmo salvação. Essa alegria é tão imensa que ele não consegue conter. Então, um cristão que diz que é cristão, mas que não fala de Jesus, que não anuncia Jesus, que o nome de Jesus não está nos seus lábios, é preciso questionar se verdadeiramente encontrou esse poder, essa salvação em sua vida. Um cristão que não tem prazer de falar das coisas do Senhor, não tem prazer de instruir seus filhos, sua família, não tem prazer de pregar o Evangelho, não tem prazer de anunciar essa salvação, há alguma coisa errada. Ele não experimentou isso ainda, ele não experimentou esse poder, porque é o poder do eterno, é a força da minha salvação, é força, é poder. Falávamos hoje pela manhã na escola bíblica, é a energia que vivifica o homem, que dá vida ao homem. É por isso que em Efésios diz: e nos vivificou e nos deu vida. Sabe o que é isso? É um poder muito grande, transformador, eterno, maravilhoso. Se o homem não fala disso, porque que nós gostamos de uma coisa, nós contamos para todo mundo. Se você vai num lugar que é muito agradável, você conta para todo mundo que você foi lá. Você conta para sua família, você conta para seus amigos, seus conhecidos. Puxa, aquele lugar é demais. Você fala em detalhes o lugar, né? Conta em detalhes. Você precisa ir lá, a comida lá é assim, nossa, lá eles fazem um prato, olha, eu nunca comi uma comida igual aquela, nossa, lá tem, né, vai num parque, lá tem uns toboáguas, né, lá tem aqueles toboáguas gigantes, lá, né, nossa, a pessoa fala numa empolgação. Por quê? Porque aquilo moveu o seu coração. Agora, um cristão que o coração não é movido, que ele não está encantado com essa salvação, que ele não está vislumbrado com essa salvação, porque o cântico aqui é: dai graças ao Senhor, digam a todos os povos da terra as maravilhas que Ele tem feito, as obras das suas mãos, contem para todos o que Ele tem feito, porque o que Ele fez é maravilhoso demais. Se isso não aconteceu, querido, você ainda não experimentou o Yahvé como a sua salvação, como a minha salvação, como um milagre que mudou tudo, como Deus que está virado comigo, mas que agora a sua ira passou. Essa é a maneira de nós sondarmos os nossos corações e vêssemos se realmente nós conhecemos esse poder transformador, essa força transformadora. Se somos derrotados diante do pecado, se somos derrotados diante do mundo, se achamos que a força do pecado, dos desejos, das concupiscências do nosso coração são incontroláveis, então nós não experimentamos esse poder. Ainda não experimentamos o Yahvé, o El Shaddai, o Yahvé, o Todo-Poderoso. Ele não é ainda a força da minha salvação. Você tem o que temer. Se você está nessa condição, você tem que temer. E eu vou dizer o que você tem que temer. Você tem que temer é a ira de Deus. Você acha que o teu problema é a falta de dinheiro? Não é a falta de dinheiro. Você acha que o teu problema é o casamento? Não é o casamento. Você acha que o teu problema é
é porque você ainda não possui aquilo que você acha que pode mudar a sua vida. Esse não é o teu problema, querido. O teu problema é com Deus, com a ira de Deus. Você ainda não canta o cântico dos santos. Você ainda não está cantando o cântico dos salvos. Você ainda não está cantando com alegria e com gozo, sabe? Gozo, prazer mesmo, alegria. O pecado ainda está, a soberba ainda está governando o teu coração. Porque Ele é salvação. E aqueles que receberam, eles estão celebrando ao Senhor com grande alegria. Cantai, ele diz, verso 5, cantai ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, saibam todos. Um cristão que foi transformado pelo poder, esse poder salvador, essa força salvadora que o libertou da força do pecado, da lei do pecado e da morte. Ele diz assim como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Oh, aleluia! Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque a salvação, ela vem pelo Evangelho. O justo vive da fé. A salvação vem pelo Evangelho. Exulta, canta com gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. É o coração que está cheio, transbordando de alegria. Alguém que estava morto. Por isso que o Evangelho é salvação, porque eu era cego, agora eu posso ver. Eu estava perdido, mas fui achado. Aleluia. Eu estava longe, mas agora eu estou perto. Aleluia. Louvado seja. O Evangelho eu era um fracassado. Aleluia. Mas o Senhor me deu vida, me deu um lugar, me deu uma posição entre os santos. Aleluia. Eu estava derrotado pelo diabo, pelo mundo, pelo pecado, estava derrotado pela tristeza, mas Ele me deu a sua alegria e me deu com abundância. Ele me deu gozo e deu com abundância. O Evangelho é salvação. E aonde que nós experimentamos essa salvação? É na alma, querido. É na alma. É quando os adversários, os inimigos de Deus, na alma, no coração, no homem interior, são jogados por terra. E nós somos livres do pecado, livres, aleluia. E os nossos corações transbordam de alegria. Efésios, vou ler mais um texto e nós vamos concluir. Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo número 1. Verso de número 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. É poder sobre nós. Não é o poder que você vê com seus olhos, é o poder sobre nós. É o poder que você sente, experimenta, vive. Vivificado significa vivendo uma vida nova. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? E quem são estes? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você só sabe que você está salvo em Cristo quando você experimenta a força do seu poder. Escute isso que eu vou dizer. Você só sabe que você está salvo em Cristo quando você experimenta a força do seu poder. Enquanto o pecado está derrotando você, enquanto o seu coração está voltado para as coisas do mundo, dos desejos do mundo, para os cuidados dessa vida, você não tem a convicção de que você está em Cristo. Eu não estou falando aqui de falar em línguas não, meu querido. Não estou falando de falar em línguas, de profetizar não, porque Paulo não está falando isso aqui. Eu estou falando do poder regenerador de Deus, do poder libertador de Deus, do poder salvador de Deus, que muda os desejos, os afetos do coração do homem, que desprezavam a Deus, mas que agora o amam com força, amam com vigor, amam com vontade. A sobreexcelente grandeza do seu poder, a força da operação do seu poder. O verso 20, agora ele vai dar as provas dessa força. Ele diz que manifestou em Cristo, ou seja, o mesmo poder manifestado em Cristo, com milagres, com as curas que Cristo fez. Não, é mais do que isso. Ele diz, ressuscitando-o dos mortos. É o mesmo poder. Esse poder que ele está falando aqui, essa força, esse poder, essa força que Isaías profetiza, mas e que já está à nossa disposição hoje, que já está ao nosso alcance hoje, nós os que cremos em Cristo. Ele está dizendo, é a mesma força que levantou Jesus Cristo da morte. É a mesma força que trouxe Jesus da morte para a vida. Ele ficou 3 dias, foi cantado o hino aqui, passou um dia, passou 2, mas no 3º dia, assim como Jonas foi vomitado da boca do peixe, a morte vomitou Jesus para fora, aleluia, ela não pôde segurá-lo, ela não pôde contê-lo. É esse poder, é desse poder que eu estou falando, é desse poder que a Bíblia está falando. O que acontece hoje é que falam do poder de Deus, falam para barganhar, falam para ganhar dinheiro, para prosperar, para abrir porta. É o poder de Deus que e falam assim com uma convicção, para abrir porta de emprego, para expulsar os demônios, para o poder para enfim.
Mas o poder que te salva, querido, o poder que te salva, o poder que nos salva, é o poder nas nossas almas, é o poder de Deus na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, que nos liberta do pecado, que nos liberta do mundo, e que nos traz a certeza. Agora, há uma outra coisa também, que eu preciso dizer, é o bom prazer do Senhor, ou seja, é gozo, não é só poder no sentido de força, é poder no sentido de alegria, de contentamento, de satisfação. Vocês ouvem eu falar muito sobre isso aqui, eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque nós precisamos buscar a Deus, alcançar em Deus esta convicção. Porque nós só teremos a convicção de que estamos salvos quando nós experimentamos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, em nós. Quando nós experimentamos a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós, é só assim que nós temos a convicção de que nós não estamos mais na mira do Deus irado, que nós alcançamos vida eterna. É só assim que nós temos a convicção de que Deus não está mais irado conosco, querido, mas que Ele nos ama. Você precisa buscar esse poder, e você precisa buscar esse poder. Se você crer no Filho de Deus, você crê em Cristo, se você diz que crê em Cristo, você precisa crer no seu poder. Porque em João capítulo 3, verso 36, eu vou encerrar, nos é dito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Aquele que crê no Filho. Se você crer, você tem a vida eterna. E você tem o seu poder transformador em sua vida. A nossa fé, ela é realmente provada quando nós cremos em Cristo e que nós o buscamos desta forma para termos a vida eterna, para termos o seu poder sobre nós. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada um dos vossos corações.